Olá, olá, bonsoir, bonsoir. Bem-vindos a essa transmissão de francês. Eu sou o professor Alfredo de francês. Je suis le professeur Alfred de français. Et on commence maintenant, tout de suite, notre transmission de ce soir. Começamos agora a nossa transmissão dessa noite, a nossa live. Se você está chegando, aqui é um bate-papo, né, que eu falo que é en toute intimité, em toda a intimidade. E você pode participar nos comentários. Eu estou observando os comentários para podermos ter essa conversa mais de perto, en toute intimité. Well, Maria Lucia, bonsoir, comment allez-vous? Kenya, bonsoir. Legal, muito bom ver vocês por aqui. Quem está no Facebook, depois eu posso responder os comentários também por escrito. Então deixe aí o seu comentário, a sua pergunta. E eu quero saber se você conhece o assunto sobre a linguagem formal e a linguagem informal em francês. O que você sabe sobre a linguagem formal e informal? Você já ouviu falar sobre isso? Que em francês existem essas duas linguagens? Jane Lúcia, ça va? Ça va bien, et toi? Bonsoir, Julima. Ça va? Moi, ça va, et toi? Ça va bien? Donc, je vous disais qu'en français, il existe la langage formelle e a langagem informelle. D'accord? A gente vai hoje explicar, eu quero ensinar vocês sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Para começar, nós sabemos que em todas as línguas, em todas é muita coisa, né? Na maioria das línguas deve haver a linguagem formal e informal. Aqui no nosso Brasil, na língua portuguesa, também existe a linguagem formal e informal. Só que aqui no Brasil é uma coisa mais solta, mais. Nós temos tendência a pender para o lado mais informal aqui no nosso português. Comparando isso com o francês, aí dá muita diferença, e é por isso que eu trouxe esse tema essa noite aqui para vocês. Porque em francês há situações em que, se você não souber adequar bien votre langage à la situation, isso acaba por se tornar uma gafe. Então, para evitar gafes, vocês vão continuar aqui comigo, conversando e aprendendo sobre o tema da linguagem formal e informal. Estou falando com o Face, estou falando com o Instagram. Então, estou nos dois ao mesmo tempo. Fica aí ao teu critério escolher, ok? Maria comentou sobre o vous e o tu. Vous e tu. Esse, Maria, é um dos pontos da linguagem formal e informal em francês. Né? Além desse ponto, hoje eu vou explicar um pouco mais, vamos ir um pouco mais além, do que o tratamento do vous e do tu. A Marisa a dit que ça va, c'est informel. Oui, a linguagem, aliás, a expressão ça va é totalmente informal. Por que é informal? Principalmente pelo termo ça. Ça, a palavra em si, já faz parte do registro informal. Quando no registro formal você quiser falar ça, você terá que escolher entre ceci ou cela. Ó, ceci, cela. Né? Isto aqui, aquilo lá. Seria mais ou menos isso, assim, para explicar resumidamente. Então, em vez de falar o ça va, né, na verdade, vai ter que dizer comment allez-vous? Essa é a linguagem formal. Como o senhor vai? Como a senhora vai? Como vocês vão? Para um plural, usa-se o vous também. Comment allez-vous? Essa é a linguagem formal que corresponde ao ça va, que é o informal. Mas eu estava contando que a palavra ça, ela em si já é informal. Então, quando você quiser falar isso, aí você iria usar o ça, se fosse linguagem informal, mas se estiver na linguagem formal, você não vai falar a palavra ça, porque ela, assim como várias outras palavras, não fazem parte do registro formal. Então, aí nós vemos que vai um pouco mais além do que aquele tratamento de tu ou vous, tutoyer ou vous voyez. A gente vai um pouco mais além, porque também diz respeito à escolha do vocabulário, a maneira de se expressar, né? A composição, como explicar as ideias, transmitir a ideia, isso também faz parte em relação à linguagem formal e informal. Ok? Deixa eu ver alguns comentários, eu gosto de ver comentários. Mireis, como se escreve? Tá, ceci, isso aqui. Ceci, ceci. C-E-C-I. Cela, C-E-L-A,
entre parênteses, seria aquilo lá, né? Se não ficar redundante para vocês. Então, em vez de falar isso, por exemplo, eu compreendo isso, je comprends ça. Aí troco, se for formal, não use o ça. Eu entendo ceci, je comprends ceci. Ou se é algo que já foi dito anteriormente há muito tempo, né, há algum tempo, aí je comprends cela. Cela é algo que está um pouco mais distante. Então, cela, je comprends cela, je comprends ceci, por exemplo, né? Ou eu vejo isso, je vois ça. Para o informal, ça cai muito bem. Je vois ça. Mas for formal, um dos dois, o ceci ou cela, je vois ceci. Eu vejo isso aqui. Je vois cela. Eu vejo aquilo lá. Então, a palavra ça, ela é uma abreviação, digamos assim, do cela. E daí ela vale para o ceci e o cela. Na linguagem informal, fala-se só o ça. Oui? Vous allez bien? Comment allez-vous? Voilà. A Ju diz, comment allez-vous? E essa é uma linguagem formal e informal. Ju, eu vou explicar o porquê. Quando você fala com uma pessoa só, apenas uma, na linguagem formal, você vai tratá-la de o senhor ou a senhora. Então, como vai você? Ah, mas usando o vous. Comment allez-vous? Como vai o senhor, como vai a senhora? Ok. Mas quando se fala com o público, né, com várias pessoas, com um conjunto de pessoas, ali você vai ter que usar comment allez-vous? Como vão vocês? Porque a palavra vous também é vocês. Olha só, a palavra vous é três coisas: o senhor, a senhora ou vocês. Aí quando é vocês, mesmo que seja em linguagem informal com o público, e você quer perguntar como vão vocês, você pode usar comment allez-vous, porque é como vão vocês ao pé da letra. Se eu quero falar, né, abrangendo a todos os espectadores, comment allez-vous? Comment allez-vous? E não vai necessariamente denotar uma linguagem formal só pelo uso do vous, mas é pelo uso do, no caso é o interlocutor que é o plural. Aí falamos conjugando os verbos no vous. A Julima disse, et vous? Moi je vais bien. Et vous? O et vous, né? E você, e o senhor, e a senhora, e vocês. Na linguagem formal, et vous, para o senhor e a senhora. Mas se for com o público, mesmo que seja informal, e você quiser perguntar, e vocês? Aí não tem para onde fugir. Tem que falar et vous. Mas não que seja necessariamente uma linguagem informal. É pelo sujeito, que é o plural, vocês, aí tem que perguntar et vous. Ok? Então, a regra não é necessariamente aquela, não podemos simplificar e dizer que se é linguagem formal, uso o vous. Se é linguagem informal, uso o tu. Não, não é apenas isso. Isso faz parte quando você vai falar com um adulto. Aí você vai escolher entre o tu e o vous, com uma pessoa só. Mas quando é o público, mesmo que seja falando de linguagem informal com o público, vai ter que usar o tratamento vous, por se tratar do plural. Quando eu falo tratamento vous, olha só, não é só a conjugação do vous. Ok? Não é apenas isso. Também tem que fazer a adequação de todo um vocabulário. Se for formal, a escolha do vocabulário, evitando-se as gírias, os duplos sentidos, certas piadas que não serão usadas. Imagina que no Brasil, você numa situação muito séria, em uma reunião, ou falando com pessoas muito importantes, você lá cheio de piadinha no momento inapropriado. Isso faz uma gafe, né? Então, não é a questão só de usar o tu ou o vous. É isso que estou trazendo para vocês essa noite. É também a escolha dos vocabulários, é conhecendo a língua que você vai saber. Ah, isso aqui é uma gíria mais moderna, uma gíria mais jovem, mais adolescente, é algo mais novo, de agora. Então, isso cai bem numa linguagem informal. Então, é assim que funciona. E a linguagem padrão, aí é a linguagem formal. Ok? Eu estou verificando os comentários também. Professor Alfredo Chá, um apelido carinhoso da Maria Santos. Merci, Maria. Rodrigo, ça va très bien, et vous? Bonsoir, Robert. Voilà. Nia, ça va? Ça va. Gracie, ça va. D'accord. Muito legal a participação de vocês aqui essa noite. E a gente vai dando continuidade a esse assunto da linguagem formal e linguagem informal. Quando você vai falar com pessoas adultas, mesmo que seja com uma só, ou duas, ou algumas pessoas, você vai escolher entre o tu ou o vous. Se é a linguagem formal, você vai tratar a pessoa de vous.
Vous allez, vous voyez la personne. Vous voyez é tratá-la de vous, conjugando os verbos no vous, adequando os pronomes no vous, ok? Toda a linguagem do vous, os possessivos referente ao vous. Aí tem que manter a coerência de tratar toda a linguagem no vous. Não começar no vous, aí dá uma escapadinha para o tu, aí volta no vous e vai misturando. Isso não cai bem. Então, se começar a tratar a pessoa de vous, ele vai entender assim, o senhor ou a senhora, que está tratando ele de senhor ou senhora. Mas não pode falar você na sequência e depois voltar para o senhor ou senhora. Mantenha a linguagem no vous. Salvo se a pessoa diz assim para você: Ah, vous pouvez me tutoyer. Ou tu peux me tutoyer. Você pode me tutoyer. Tutoyer é me tratar por tu. Trocar a linguagem do vous para o tu. Se a pessoa fala isso, se você sente que está rolando essa afinidade a esse ponto, então você pode começar a tratar de tu, ok? E naquela conversa, naquela situação, não volta mais a tratá-la de vous. Vai tratá-la de vous diante de um público, numa apresentação, se você vai se referir a ela, se vai conversar, entrevistá-la em público, aí você vai tratá-la de vous, pelo contexto. Se você vai se referir no meio de uma conferência, no meio de uma apresentação, de uma reunião, a um colega que você chama de tu, você vai chamá-lo de vous diante dos outros, pelo contexto e a situação e pelas pessoas que estão ali presentes. Né? Em particular, posso chamar alguém de tu, normalmente, mas em público, de repente, depende, se for uma cerimônia muito importante, eu vou tratar a pessoa, né, me direcionando a ela no meio do meu discurso, dizendo algo sobre ela ou conversando com ela, tratá-la de vous. Essas mudanças podem ocorrer também. Voilà. Nous pouvons nous tutoyer, si vous voulez. Ok, Julima. Nous pouvons nous tutoyer, si vous voulez. Aí você pode dizer isso, te pedir ça, exactement ça, à l'autre personne. Et tu vas apercevoir la réaction, la réponse de l'autre personne. Você vai prestar atenção na resposta da outra pessoa. E uma pergunta para vocês: é obrigatório que alguém chame outro de tu e o outro chame outro de tu? Ou pode alguém chamar outro de tu e o outro chamar outro de vous? O que vocês acham? Deixem as respostas, porque eu quero saber essa resposta de vocês, hein? O Instagram diz que travou. A Nia disse que travou no Instagram. Para mim, parece que está normal o Instagram até o momento. Gabriela, Leandro, bonsoir. Jéssica Luz, bisous de Paris. Olha que legal. Está me assistindo lá directement de Paris. Merci beaucoup. Muito obrigado pela audiência em Paris. Elianda, ça va? Eu disse no. A resposta do Eudes foi que não. Eu vou dar a resposta para vocês. Deixa eu antes só avisá-los de que quem está interessado naquele curso maravilhoso, curso online completo comigo, as inscrições ainda estão abertas. Basta que você entre no link que eu vou deixar, ou me peça o link, converse comigo, que eu te passo todas as informações de um curso com videoaulas, com exercícios, com acompanhamento, com conversação e muito mais presentes e bônus que eu quero deixar para você dentro do curso online. É o meu curso para quem quer mergulhar de vez e destravar o seu francês e finalmente se comunicar em francês. Ok? Fale comigo, aproveite a oportunidade, porque agora é de verdade mesmo. As inscrições estão se encerrando. Seja rápido. Fale comigo ainda hoje sobre isso. Voltando à pergunta que eu tinha feito, o Eudes disse que não. A Aurélia acabou de entrar. Bonsoir. Uau, uau Almeida. Jairo, no. Janice, bonsoir. Uma forma formal e informal, não. Voilà. A Julima diz un enfant et un adulte. Voilà. Julima, tu as raison. Você tem razão. Quando é uma linguagem, quando eu trato uma pessoa de maneira formal, não necessariamente ela tenha que me tratar na mesma linguagem formal. Pode ser uma relação de idade, uma diferença de idade. Então, veja só. Alguém mais novo trata uma pessoa mais velha de vous. Com todo respeito a essa pessoa mais velha, em sinal de respeito, tratamos de vous. E a pessoa mais velha, ela é tão experiente que ela se sente na liberdade de tratar uma pessoa mais nova de tu.
Ou ainda mais, se for um adolescente ou criança, automaticamente o adulto poderá chamá-lo de tu, o adolescente ou a criança. E o adolescente ou a criança não vai corresponder a esse tu. Ele vai manter a linguagem do vu. Então, assim, pode haver diferença nas linguagens entre duas pessoas conversando, ou dois grupos, né? Mas vamos manter em duas pessoas para ficar um pouquinho mais claro hoje. Alguém pode chamar o outro de tu e o outro chama ele de vu. Depende do contexto. Pode ser que em relação à idade, como eu citei, imagine uma avó e o netinho, né? Ou um neto de 10 anos, 13 anos, 15 anos, etc. Ela vai chamá-lo de tu. Ela tem toda a liberdade de chamá-lo de tu. E também, para crianças e adolescentes, não é interessante chamá-lo de vous. Vai falar o senhor ou a senhora para uma criança e adolescente? Fica uma linguagem également inapropriada. Também fica inapropriado tratar. Para crianças e adolescentes, então, vous. Para jovens, depende onde você está. Em situações de trabalho, situações formais, vai se tratar de vous. Mas se é num lugar aberto, na casa de alguém, numa balada, num bar, a linguagem que você vai escolher para tratar um jovem é tu. Alguém, se são dois jovens, né? Aí vai tratar de tu, porque se conheceram numa situação informal. Certo? E falando sobre situações formais, eu posso citar um atendimento profissional, como numa loja. Se você entra na loja, você trata o vendedor com todo respeito, tratando por vous. Olha só, eu não estou dizendo para você que se você trata alguém de vous, você está colocando todo o respeito na conversa. Porque o que vale é a tua intenção, o teu vocabulário, o que você está dizendo. Não basta só tratar a pessoa de vous e maltratá-la nas palavras, nos termos escolhidos, que daí não vai ser a linguagem polida, a linguagem educada e a linguagem formal. Ok? Então, isso que a gente tem que aprender e praticar. E em um curso fechado de francês, você tem todos os parâmetros da linguagem formal e a linguagem informal. E você poderá praticar e simular situações de linguagem formal e informal para que você não passe apurado quando você precisar, de fato, usar a linguagem formal e informal e tremer na base ali sem saber qual que você vai escolher. Sara, ça va? Ça va? Ça va bien? Mylon, ça va? Estou verificando os comentários de vocês. Ai, meu coraçãozinho, futebola, Ami Reis. Um professor desses, hein? Uau! Merci beaucoup. Informal com informal e formal com formal. Aurélio, tem as exceções então, ok? Se é adulto com criança, ou se é uma pessoa muito importante e ela tem a liberdade de tratar outro por tu, quando é um jovem, isso pode acontecer. Mi, pode misturar, acontece de misturar nessas situações que eu citei. Binho, vai entrar na próxima turma? Eu quero te ver nessa turma, Binho. Vamos entrar nessa turma. Voilà. Exatamente, Mi. Você pode misturar, depende do público. Mi, se você vai falar com uma pessoa mais velha e ela está tratando de tu, você não vai corresponder a esse tu. Não vai tratá-la de tu. Porque a pessoa mais velha, em sinal de respeito, devemos tratá-la por vous. Vous. Ela inicia a conversa, ela te trata de tu, mas você vai misturar as linguagens. Ela para com você, informal. Você para com ela, formal. Então, isso ocorre perfeitamente. Então, o que estou dizendo para vocês hoje, os do Facebook, do Instagram, é que não se deixem levar só pelo resumo de que formal é vous, conjugação de vous, e informal é tu. Não é apenas isso. A gente está vendo muito mais coisas que vão além dessa situação. Eu mesmo, em viagens que faço, até no intercâmbio que eu fiz na França, eu pude observar essas situações. Aí eu pensei, nossa, lá no Brasil, realmente nós somos muito informais. Aqui no Brasil, nós somos muito informais, nós temos muita liberdade um com o outro. Alguém que eu acabo de conhecer, eu já me aproximo tanto da pessoa e trato essa pessoa como se fosse amigo de 10 anos, 10, 15 anos. O assunto vai longe, mexe com intimidades, faz brincadeira, toca fisicamente na pessoa, né? Até ajeita a roupa da pessoa assim, e não sei o quê. Depende do teu interesse, vai tocando na pessoa, aproxima, abraça alguém. Aqui no Brasil é muito comum.
cumprimenta as pessoas, né? Tudo bem? Ça va? Né? Em português, aqui no Brasil, a gente é muito informal. A gente brinca e dá risada e zoa, zoa com a cara do outro e fala assim, ah, é brincadeira. Ou ainda mais, a gente sabe quando está se zoando e não se leva a sério. Em francês isso também existe, óbvio, mas não é tanto, não é na mesma quantidade como existe aqui no Brasil. É isso que eu estou querendo dizer para você. Linguagens formais. Então, você deve utilizá-la para falar com pessoas mais velhas ou pessoas em cargos mais importantes, em situação em que você está vendo a pessoa pela primeira vez, como um vendedor de uma loja, um garçom do restaurante, um funcionário de algum local onde você vai pedir informações, ou na rua, se você vai conversar com alguém, com um desconhecido, deve tratá-lo de vous. São exemplos de linguagem formal. Em uma reunião de negócios, dentro do ambiente de trabalho, tudo isso é a linguagem formal, a linguagem bonita, a linguagem elaborada e, ao mesmo tempo, aquela que evoca uma certa distância. A linguagem formal, ela evoca essa certa distância. Eu me reservo ao meu espaço e te respeito aí onde você está no teu espaço. E isso é feito também por meio da linguagem formal. Quanta coisa interessante, né? Nesse nosso encontro. Estou gostando muito de bater esse papo aqui com vocês. E eu gosto de ouvir também o que vocês têm a dizer nos comentários. Participem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no Facebook. Com presidenciáveis e ministros, sim. Linguagem formal. Je comprends. D'accord. Bonsoir. Brasileiro não é brinquedo. Cheio das intimidades. Uau. Wala Almeida, é exatamente isso. É uma coisa muito nossa. Não dá para colocar tudo numa forma e falar que todo brasileiro é assim. Mas, no geral, o comportamento é esse, né? A maioria, pelo menos, eu sinto que os brasileiros são muito mais soltos. Eu lembro de situações no intercâmbio que eu fiz na França, em que os brasileiros, dentro de um metrô ou dentro de um ônibus, nós nos reconhecíamos. Ou o nosso grupo agitava demais um metrô, porque a gente falava assim, alto. Eu não tenho costume de falar alto, só que lá, meu timbre de voz já parecia que era alto. E em liberdade com os colegas do intercâmbio, a gente brincava e dava risada e demonstrava as coisas. O gesto também, o gesto físico do brasileiro é muito solto. Ó, é uma linguagem solta, e fala com as mãos, e aponta o outro, e brinca com o outro, e toca não sei o quê, e desculpa, e ao mesmo tempo, briga com alguém, faz as pazes, aí ri, aí de repente está bravo e fecha a cara, aquela coisa, aquela movimentação física, movimentação corporal. E não é muito observado isso chez les Français. Para com os nos franceses. Aí a gente pode usar a palavra chez também, chez les Français, que não é... O chez, gente, é uma outra palavra, né? Não é só casa, na minha casa, chez moi. Chez les Français é uma categoria, né? Categoria dos franceses. Aí fala chez les Français, no plural, chez les Français. Isso não é muito observado. Aí lá no intercâmbio, a gente estava no metrô, dava risada, contava piada, e olhava para os lados, o pessoal estava meio assim, assustado, né? Ou, quando eles estão assustados, eles nem olham, eles ficam concentrados em alguma coisa. O que eu mais observei na viagem é que dentro do metrô as pessoas estão concentradas no trabalho. Se elas estão indo para o trabalho, eu observo que elas estão concentradas. Estão lendo algo referente ao trabalho, por exemplo. Estão ouvindo algo referente ao trabalho. Ou se vão para uma conferência, eles já se interam do assunto antes de chegar ao local. Bom, são coisas que eu observei. Eu pude observar quem não era francês dentro de ônibus e metrôs, e para mim isso estava muito claro, e tem um link com a nossa aula de hoje sobre a linguagem formal e informal. Um pequeno parêntese, quem chegou agora e ainda não está sabendo, as matrículas para o curso online ainda estão abertas. Faça a tua inscrição, peça-me o link, você vai ver as vantagens que você tem, os presentes que eu vou te dar e o desconto que eu vou te dar. Clique no link, peça-me o link se você não tiver, mas eu vou deixar aqui no vídeo para você, no final do vídeo. Pessoal do Instagram, peça-me no direct, eu te passo por direct. Qualquer dúvidas, fale comigo. Só não deixe de entrar na turma se esse é o teu objetivo. Se você tem algum impedimento, fale comigo, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Tá? Se você me escolheu como professor, merci beaucoup, e eu quero te ver dentro da turma. Converse, não guarde para você aí os impedimentos, o que você está sentindo.
que não quer ou não pode se inscrever na turma. E se você quer muito, não deixe de falar comigo. Legal? Voilà. O hino nacional, prof. Tá, Janilu, se é uma sugestão para uma próxima live, posso trazer um hino nacional, tá? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugissent et féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos Sion. Falei essa letra poética, maravilhosa e doce, só que não. Essa letra é uma letra do hino nacional francês, é uma letra muito de batalha, de guerra e de sangue jorrando e de matar. Mas assim, as pessoas cantam isso hoje em dia, só que não, a hora que estão cantando, não estão pensando necessariamente na letra da música, porque se torna automático, você aprende desde criança esse tipo do hino nacional da França, né? Foi composto em época de guerra, então fala muito sobre as guerras. Estou verificando os comentários. Marisa disse que gosta da expressão au revoir. Formal. Sim, Marisa, au revoir é formal, justamente porque au revoir significa até eu te rever. Au revoir. Revoir é a palavra rever. Então, ao rever, ao rever. Ou seja, eu não sei quando que eu vou te rever. Então, até esse momento em que eu vou te rever. E é formal, pode acontecer de você não rever mais aquela pessoa. Em uma situação onde você só pediu uma informação, só usou o serviço numa loja, com o vendedor, uma informação, algo nesse sentido, você não vai voltar para rever essa pessoa, talvez, durante a sua vida. Então, au revoir é formal e é para falar até eu te rever. Se você sabe que vai rever a pessoa num outro dia, aí você vai dizer até amanhã, à demain, até a semana que vem, à la semaine prochaine, né? Até sábado, à samedi, até logo, à bientôt, aí tem todos esses cumprimentos para quando se sabe quando vai ver outra pessoa. Várias curtidas nesse momento. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, eu quero ver os comentários de vocês. Eu aprendi esse hino quando eu estava na 7ª série no Colégio das Irmãs. Os armes citoyens, formez-vous bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos Sion. Uma calmaria de hino, só que não. Verifique a letra, não se escandalize com o assunto do hino. É o hino nacional, fala de guerra, fala de morte, fala de ataques, e assim de batalhas, assim por diante. Estou meio torto aqui no Facebook. Tá, estou me corrigindo agora. Voilà, eu quero ver os comentários sobre o formal e informal, porque a gente volta... Lucinha, pardon, ela é lá, d'accord? Je vous remercie, Angela. Angela diz que é formal dizer je vous remercie. É formal pelo uso do complemento ali, que é o vous, né? Eu agradeço ao senhor e à senhora. Je vous remercie. Angela, só não é formal se você estiver falando com um público e aquele público você tem que tratá-lo de vous. Aí eu vos agradeço, falando com o público. Mesmo que seja uma linguagem informal, badalada, brincalhona, mas se é com o público, tem que usar o vous nesse sentido, dizer je vous remercie. Então, não necessariamente formal, mas se é para com uma pessoa só, aí sim caracteriza a linguagem formal, dizendo eu vos agradeço. Essa é a coerência que você vai ter, né? Eu te conheço, je vous connais. Aí entra o vous, que é o complemento do objeto. Je vous connais. Eu te lembro, eu te lembrarei de algo. Je vous rappellerai. Je vous. E se fosse o informal, para uma pessoa só, seria
O informal para uma pessoa é tu, né? O pronome ali é tu. Então não é só a conjugação do vous, mas os pronomes também seguem toda uma coerência. É uma coerência de linguagem formal e informal. A Mi pergunta se je vais à fête junina. Sim, Mi, quando eu sou convidado aqui na minha cidade, eu vou. E com os amigos também, a gente organiza algumas festas juninas por aqui. E é legal. Márcio, eu não sabia nada de francês, mas com seus vídeos já aprendi muito. Já consigo até pronunciar algumas frases, entender algumas pronúncias também. Sou membro do grupo, estou muito feliz por fazer parte dessa classe maravilhosa. Márcio Souza, um abraço para você. Merci beaucoup pelas tuas palavras. Aqui tem alunos do curso online, tem alunos que comparecem nas lives como essa, e é maravilhoso. Tem alunos que seguem os vídeos que eu publico, que não são lives, e lá eles comentam e tiram dúvidas, etc. Então, tem os vários tipos de alunos. Vocês fiquem à vontade. É um prazer. Aliás, é para vocês que eu faço essas transmissões, né? Se o público tem comparecido e se tem assistido depois, ou se tem assistido depois, aí eu posso continuar fazendo transmissões como essa. De que é a live de hoje, Lucinha? Lucinha, é sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Além de saber quando que você vai usar, com quem você vai usar, você vai ter que aprender em francês, você vai ter que aprender qual é a linguagem formal e qual é a linguagem informal. Não basta, então são várias coisas. Não basta apenas saber quando e com quem. Tem que saber como é a linguagem formal para você fazer uso dela e a linguagem informal. Atenção, também não vai só estudar a linguagem formal, conjugando tudo no vous, ensaiando, treinando, praticando tudo no vous, e chega uma hora em que a linguagem formal não é apropriada. O que você vai fazer naquele momento? Você vai ter que usar a linguagem informal, senão será également uma gafe. Ali, Alisson, merci. Il a dit que je suis sympathique. Merci beaucoup. E a gente faz uma pequena revisão sobre a linguagem formal e informal. Hoje você aprendeu que a linguagem formal e informal não se resume apenas à conjugação de tu ou vous. Por quê? Porque tem situações em que você fala com um público e lá você vai usar toda a conjugação de vous e os pronomes de vous. E aquela linguagem, naquele momento com o público, pode ser um momento informal, mas tem que ser usada a linguagem de tratamento do vous e os pronomes do vous. Além disso, a linguagem formal não é só a conjugação dos verbos, tem que ter a escolha dos vocabulários, evitando-se gírias, expressões, piadinhas, duplo sentido e algumas outras coisinhas na linguagem formal. São as palavras mais no sentido real delas, né? Não palavras inventadas, palavras modernas. Isso é tudo na linguagem informal. A linguagem formal ela é clara no sentido de que as palavras são ao pé da letra, o sentido dicionarizado, não expressões. Isso faz com certeza parte da linguagem formal. Merci beaucoup, Enneagrama Pessoal. Enneagrama Pessoal, eu gostaria de falar uma coisa para você. Eu sou um fã do Enneagrama. Só abrindo um parêntese, para quem ainda não sabe o que é Enneagrama, se você ainda não sabe, mas eu gostaria de falar que o Enneagrama é muito importante na minha vida. Eu conheço o Enneagrama, eu tenho meu Enneatipo definido e estou trabalhando no meu Enneatipo, tá? Eu gosto muito de Enneagrama, já assisti vídeos de Enneagrama em francês, porque o Enneagrama está presente na França também, e eu consegui unir o que eu gosto, que é o Enneagrama em língua francesa, e poder entender um pouco desse assunto aqui, ó, mas em francês, aprender todo o vocabulário, a maneira de falar do Enneagrama pessoal. Merci beaucoup, não sei exatamente o teu nome que está aí, mas o Enneagrama é algo importante na minha vida. Faz alguns anos que eu o conheço. Quem gostaria de conhecer, abrindo um merchan grátis agora, quem gostaria de conhecer Enneagrama, procurem se informar, é algo que é uma ferramenta que pode mudar a tua maneira de enxergar as coisas, compreender as coisas, tua relação consigo mesmo, com as outras pessoas, é maravilhoso. C'est très intéressant, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Falando em merchan, o nosso curso online está com as inscrições abertas. Sara, d'accord. Se você quer estudar francês, se está procurando um método, eu tenho um método apropriado para você, porque é um método que te faz falar francês. Não só compreender, ler, entender, não apenas isso, mas falar, destravar o francês, ok? Esse método tem uma turma que está iniciando agora, e se você
se você for rápido na tua inscrição, você poderá fazer a tua inscrição e participar desse grupo maravilhoso que já está iniciando suas atividades com a língua francesa, ok? Esse curso, para quem quer avançar no curso rápido, ele dura 12 semanas, porque são 12 módulos, um por semana, e você estuda todo dia aí onde você está. E tem as videoaulas, atividades, lives comigo, prática, conversação e tudo. Para quem não está com tanta pressa ou não tem muita disponibilidade, pode esticar o período do curso. Não precisa fazer necessariamente em 12 semanas. Você poderá fazer dentro de 2 anos, no teu ritmo. Por isso que eu acho que esse curso é maravilhoso, porque você faz ele no teu ritmo. Para quem quer rápido, 12 semanas é o mínimo. Para quem é, né, um pouco mais compassado, revendo o conteúdo, praticando bem, muito, 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 aí o prazo máximo é 2 anos para você. Aproveite. Quero saber quanto custa o método. É o seguinte, o preço oficial é R$ 1.497 para você ter mais de 150 horas de curso. 1.497. Mas, para vocês que estão aqui na live, é um desconto que eu consegui, eu negociei um desconto e consegui um desconto de R$ 300. Alisson, é muito bom. Uma das alunas está aqui presente. Merci beaucoup, no Instagram. Eu estava contando, o desconto é de R$ 300 e o preço é 1.197. O que é isso, gente? Por um curso de mais de 150 horas de material e acompanhamento, que você pode fazer dentro de 2 anos ou em 12 semanas, você faz no teu ritmo. Esse valor, na minha opinião, está bem interessante. Se você pegar esse valor e for pagar em aula particular, vai dar poucas aulas, porque tem professor que tarifa R$ 100 o seu horário de trabalho, a sua hora de trabalho. Tem outros que é R$ 70 e 65 também tem. Mas a vantagem está no curso online. Se você pensar por esse lado do investimento, está no curso online e toda a facilidade de estudar aí onde você está. Entre em contato comigo, Alisson. Fale comigo. E merci pelas suas palavras, Selma. Merci beaucoup. Voltando à nossa petite révision da linguagem formal e informal. Bonsoir. Como eu posso tratar um ministro? Mi é na linguagem formal, com certeza. Ministros fazem parte da linguagem formal, que são pessoas mais importantes. Voilà. Accueil. Accueil é a palavra recepção, é o momento da recepção de alguém. Aquele é o momento do accueil, que vem do verbo acolher e receber, que é accueillir. Ou uma recepção de algum estabelecimento, vai ter uma plaquinha l'accueil, que é essa palavra que a Solange disse aqui para nós. Lucinha, eu falei sobre eneagrama. Sim, está correto, está escrito aí, eneagrama. Não é nada relacionado ao francês, eneagrama, tá? Tem em todas as línguas, é algo que eu gosto muito, mudou minha vida, por isso que eu estou recomendando. Lucinha, qual é o aplicativo para falar com nativos? É Tandem. Tandem. Vou escrever para você, o aplicativo Tandem. Aí, nesse aplicativo Tandem, você fala com quem está interessado em aprender português e eles são franceses, por exemplo, ou de países de francês. Aí dá para falar um pouco em cada língua e um ensina o outro. Em dupla, né? Tandem representa uma dupla. Você faz uma parceria de alguém que quer aprender a língua do outro, o outro quer aprender a língua desse. O aplicativo te direciona os perfis dessa maneira. Aí pode falar por mensagem, por áudio, por vídeo. Não chega a ser um curso, é um adicional. Para quem já estuda, melhor ainda, para quem já estuda francês. O bom é você ter o teu método, porque só de aplicativos, de vídeos, de assuntos assim aleatórios, fica muito mais complicado para você chegar lá no seu objetivo de falar em francês. Porque tudo isso fica tão embaralhado e não é sequencial que pode te atrapalhar em certo momento. Tá? Isso que eu estou falando. Alisson, voilà. Bom, a gente estava falando da linguagem formal e informal, é aquilo que eu estava falando, né, na nossa revisão de hoje. Exemplo de situações formais. Ambiente de trabalho, reunião, ambiente acadêmico, escolas, lugares públicos, se vai falar com alguém no trabalho da pessoa, seja um vendedor, ou seja, para pedir uma informação, seja alguém na rua para pedir uma informação, trate na linguagem formal. Nesses casos, é melhor você pecar pelo excesso, tratando a pessoa pela linguagem formal. Se não for formal, ela mudar para a linguagem formal, aí é uma outra situação que pode ocorrer também. Linguagem formal também com pessoas mais velhas em sinal de
respeito. Vamos tratá-la de senhor a senhora, que em francês é a linguagem do vous. E em público também, dependendo da situação em que você está, você vai tratar alguém que você trata de tu, mas pela situação, pela cerimônia, pela conferência, pela apresentação, você vai tratá-la de vous diante dos outros, em sinal de respeito. E a linguagem informal é para alguém com quem você tem muita intimidade, alguém com quem você convive. Então, isso pode ser pessoas da sua família ou amigos muito próximos. Também crianças e adolescentes. A linguagem adequada é a linguagem informal, é o tratamento de tu para as crianças e adolescentes, porque não convém chamá-los de vous, que é o senhor ou a senhora. Julima, tu bois quoi? Ce soir, je bois de l'eau. Ok, Ju? De l'eau. Mais alguns comentários aqui no Facebook. Eles nunca me respondem, o Eudes disse. Eudes, pode acontecer, tá? Os estrangeiros lá não responderem no aplicativo, mas alguém vai responder, porque para mim demora, mas respondem. Insista um pouquinho mais, Eudes, se você tiver tempo para isso. Sara, o link do curso está na descrição do vídeo. O preço está ótimo, professor também. Como professor de espanhol, eu garanto. Sara, eu vou te passar o link, então. Além de deixar aqui no vídeo, te passo no direct, se não for muito incômodo, assim, né, para você. Muito bom. Tandema, plus grande révitation, belle chemise, merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. E antes de encerrar, a gente tem que fechar o assunto do formal e informal, né? Na observação que eu fiz no intercâmbio, lá eu frequentei uma sala de aula no intercâmbio. E eu pude observar o relacionamento, d'accord, o relacionamento do professor e os alunos. E lá, o que eu observei na universidade que eu fui, nas salas de aulas que eu entrei para assistir como auditeur libre é aquela pessoa que entra em sala para ouvir o curso, que não é inscrito no curso. Em português eu não sei como é que fala, mas em francês é ouvinte livre, auditeur libre. Eu entrei como auditeur libre, eu observei que todos os alunos devem tratar e tratam o professor de vous. Meu Deus do céu, com certeza, né, gente? Os alunos vão tratar o professor com todo respeito, vous, conjugando os verbos no vous, escolhendo bem a linguagem, com todo o respeito do mundo. O professor, ele é muito... Eu observei um respeito muito grande por parte do professor. E, ao mesmo tempo, um certo autoritarismo também do professor para com os alunos. Fora isso, o professor também trata os alunos de vous, individualmente. Cada aluno com quem ele vai falar, ele trata o aluno de vous. Por quê? É um ambiente escolar, é um ambiente acadêmico. Eu falo isso na universidade, tá? Não necessariamente no liceu, que é o ensino médio, ou lá no maternal, não tem nada disso. Mas eu observei na universidade que eu frequentei. Aí, o professor trata cada aluno de vous, principalmente dentro da turma, porque está em público. Então, essa linguagem do vous na sala de aula, entre professor e aluno, é a mesma linguagem de vous. Agora, entre os alunos, um para com os outros, é comum tratar de tu. O que eu mais observei foi o tratamento de tu, pela proximidade, a vivência deles ali, as brincadeiras, tudo aí acaba tendo a liberdade de tratar um ao outro de tu. Oi, Maralícia. Oi, ça va? Tudo bem? Sara, maravilha. Aluno ouvinte. Ok, aluno especial na Universidade Brasileira. Em francês, Eudes, é auditeur libre. Vou deixar aqui para você, ó. Auditeur libre. Libre. É o aluno que entra em sala com permissão do professor, mesmo sem estar inscrito no curso, para poder ouvir a aula do professor. Eu tive a oportunidade e a curiosidade de saber como que era o ambiente acadêmico, como que era as questões dos tratamentos, como que era a apresentação de trabalhos dentro da Universidade Francesa, e eu pude conferir. Não naquela sala que é enorme, que é um anfiteatro, com o professor lá na frente e os alunos não participam. Não nessa. Nessa eu não fui. Tá certo, Ju, é essa mesmo. Nia, você quer? O que é que tu veux, Nia? O que você quer exatamente? Me responda aí que eu quero saber. E lá na sala de aula que eu entrei, era uma sala tamanho normal, que comportava 40 ou 50 alunos, e o professor lá na frente com um quadro negro, que era branco. E eu tenho essa memória desses momentos que eu passei em sala de aula. Eu até fui chamado a atenção, porque eu quis
falar com os vizinhos a carteira do lado, cochichava, assim, a professora, ela me chamou muito a atenção, muito não, me chamou a atenção algumas vezes, eu me toquei e falei, deixa eu prestar atenção, porque eu estou aqui, eu vou guardar um pouco minha empolgação e falar com os demais alunos na hora do intervalo. Daí foi assim que se sucedeu, não é verdade? Merci beaucoup, o senhor é muito lindo, bisu, prazer ouvi-lo. Sueli, muito obrigado pela sua companhia. Há tempos que você está aqui participando das lives, Sueli, continue, tá? Não desista do francês, Sueli. Continue, na medida do possível, eu vou atender as dúvidas de vocês. Perguntem-me. A Julie disse que ela veut du café. D'accord. Perguntem, gente, participem, tá? Na medida do possível eu vou responder, estou falando isso, mas é porque agora, com a nova turma, que segunda-feira inicia todos os alunos, terei o nome de todos os alunos na turma de segunda-feira, aí minha atenção volta inteiramente a eles, 100% aos alunos do curso online e com vocês aqui nesses momentos, na nossa conversa, na nossa live, né? E vocês podem sugerir temas de lives também. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tasse? A xícara, né? O caneca é tasse em francês. Qu'est-ce qu'il y a? O que que tem? Qu'est-ce qu'il y a dans la tasse? Dans ma tasse. Dans la tasse, il y a de l'eau. De l'eau. Eau. Dans la tasse, il y a de l'eau. Je bois de l'eau. Compartilhe essa live se você está gostando. E qualquer dúvida sobre o curso online, não quero ficar repetindo, mas para você que quer o curso, não deixe de falar comigo. Eu tenho um link com as condições especiais para você, ok? Primeiro quero dizer tchau ao pessoal do Facebook. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci por votre présence. Muito obrigado pela presença de vocês do Facebook. E a gente se vê em breve. Bisous, bisous. À bientôt.